Bem, nós somos cristãos, pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, nós temos o conhecimento da verdade. Isso é o que afirmamos, sendo protestantes, sendo católicos. Nós seguimos ao Deus dos céus, o Deus criador do universo. Mas será que nas nossas pregações e na aplicação do conhecimento deste Deus, será que nós não trocamos os pés pelas mãos ou cuspimos para cima e cai na nossa testa, como diz o provérbio popular? O que nós pregamos é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a todos os pecadores. O que nós pregamos é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nós pregando isso, que é uma palavra do próprio Jesus, também nós pregamos a palavra de Jesus que se encontra no Evangelho de João, quando Jesus diz que ele veio para dar vida e que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus para dar vida e vida com abundância. Os apóstolos, também como o apóstolo Paulo, ele diz que lá na cruz Jesus triunfou sobre todos os poderes e potestades. E lá nós analisamos isso dentro da nossa teologia cristã, que foi um golpe que Deus deu em Satanás quando Jesus morre na cruz. Porque morrendo Jesus na cruz, Satanás achou que tinha vencido, mas ali sim, Jesus estava oferecendo ali um justo pelos pecadores e levando sobre si a condenação do pecado de toda a humanidade. Na verdade, Jesus disse isso mesmo. E Jesus disse mais: quando eu for levantado na cruz, eu irei atrair toda a humanidade a mim. Só que, vivendo o zelo religioso, nós aprendemos e as religiões nos empolga e faz promessas e nos santifica além daquilo que somos. E nós vamos vivendo assim como se Deus fosse uma propriedade nossa. Na face da Terra, segundo estudos científicos, já existiram quase 130 bilhões de habitantes. E entre estes, nós temos, hoje, atualmente, 8 bilhões e 300 milhões de pessoas que sobrevivem, que estão sobre a face da Terra, e entre estes nós temos menos de 1 bilhão de protestantes, menos de 1,5 bilhão de católicos. E mesmo assim, nós achamos que Deus irá nos salvar, irá lançar o resto no inferno. Daí sim é que eu disse: será que não estamos cuspindo para cima e caindo na testa? Porque dizemos que Deus, ou que Jesus deu um golpe em Satanás, quando Satanás achou que venceu, levando Jesus a morrer na cruz. Mas quando vamos lá no juízo final, quando se coloca o trono branco em Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Você que não conhece muito pode fazer a leitura. E lá o mar dá os mortos que morreram pelo mar, a morte entrega os mortos que morreram de causa natural, e o Hades, ou inferno, que deve estar na sua tradução, mas é o Hades, o mundo dos mortos, dá todos os mortos de todos os tempos para ser julgados. E lá naquele juízo final, depois que é feito o julgamento pelas obras que estão escritas nos livros, que foram dados nos livros, e também o livro da vida. Depois de feito o julgamento, no versículo, o inferno foi lançado no lago de fogo, o Hades foi lançado no lago de fogo, a morte foi lançada no lago de fogo, vazios, porque eles tinham dado os mortos para serem julgados. Mas depois do julgamento, no verso 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Aí que está o problema. Será que não é aí que nós, que louvamos a Deus, que dizemos glória a Deus, que louvamos a Jesus, agora nós damos a glória, porque glória é a fama, é o triunfo, é o poder. Nós não damos aqui a Satanás? Porque todas as nossas teologias
elas têm uma interpretação escatológica. Católico salva católico, protestante salva os protestantes e salva também alguns judeus fiéis. E o resto eles lançam no lago de fogo. Aí eu digo para vocês, o nosso número é minúsculo diante de todo o resto da humanidade. Neste caso, sendo racionais, basta usar a inteligência natural. Não precisa nem você acessar a natureza divina. Julgue racionalmente. Quem é o glorioso na história da humanidade? Deus que criou a humanidade ou Satanás? Por isso somos criticados por ateus, que zombam de um Deus que errou na criação, que não é onisciente, que não teve o poder, não é onipotente para manter a sua criação e ela se desvirtuou. E se você for da linhagem católica ou de alguns protestantes que são amilenistas, que dizem que Jesus, que essa é uma doutrina de uma grande parte do cristianismo, que diz que depois que Jesus instaurou a igreja, que já é o milênio, que Satanás está amarrado. Ainda pior, porque mesmo sem Satanás, ele estando amarrado nessa dispensação da igreja, no final, toda a criação de Deus ainda será lançada no lago de fogo, exceto os religiosos apontados. Eu te convido para examinarmos melhor essas coisas, principalmente você que sentou no banco de uma faculdade. Eu tenho vários amigos que passaram por ótimas faculdades de teologia, eu os conheço, são meus amigos e tudo. Eu aconselho a você, comece a analisar de forma melhor as Escrituras, porque nós recebemos tradições e desenvolvemos conhecimentos e aprendemos a defender essa fé. E é tanto que defendemos do nosso jeito que nós contradizemos uns e outros e permanecemos, firmes em nossas convicções, porque são as nossas convicções. Eu quero que você seja racional e razoável. Se o amor de Deus está derramado em seu coração, eu vejo pessoas aqui, analistas desses textos, que têm o prazer de ver que aqui diz que aquele que não foi achado, ainda diz mais, o texto no original, eu já acessei o original. O texto no original diz que é uma minoria, mas alguém já diz logo que todos, que esse trono é apenas para que Deus demonstre a sua justiça e lance todos no inferno, porque não aceitaram a Jesus, não receberam a palavra de Deus. E esses não levam em conta que esta igreja nunca pregou para uma porção bem pequena dos habitantes da terra. Nunca chegou nem a 30% da humanidade a pregação do Evangelho. E agora temos o prazer, pelo zelo religioso, de lançar a todos no inferno. Será que não estamos precisando, depois de tanto tempo, de nos acharmos doutores da fé? Não estamos precisando de aprender um pouquinho mais? E eu nem digo mais de aprendizado intelectual. Fale um pouquinho com Deus. Pergunte para Deus mais sobre as suas coisas, porque Deus ainda fala conosco no nosso espírito, que é a central de ligação com o Espírito de Deus que nos instrui. Então eu convido a vocês para fazer isso. E nós vamos seguindo aqui com os nossos estudos, e eu não quero aqui dizer que sou melhor que ninguém, mas sempre estudei a palavra de Deus, e o que eu sempre encontrei é que, além dos rituais, e além dessa fé que se prega, onde se obtém vantagem, onde se teme a Deus com medo do castigo, eu tenho visto um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus tão grande que às vezes nós o conhecemos muito mais estudando uma física quântica do que a Bíblia, porque a Bíblia já temos tantas distorções nas citações bíblicas, tanto vício, que ao estudar a Bíblia, você que começa agora, eu te aconselho, faça com oração e dispense muitas instruções. Aí você pode dizer assim, mas você não está instruindo? Eu digo para você, como o apóstolo Paulo disse, ouça tudo,
mas não deixe de fazer segundo aquilo que Deus disser no seu coração. Tá bom? Venha conosco. Se você gosta desse tipo de alerta, então compartilhe esse nosso vídeo, porque ajuda muito. Também dê o seu like aí, para que ele seja divulgado para outras pessoas mais, para que todos possam ir crescendo nesse conhecimento e, principalmente, chegar mais próximo de uma racionalidade daquilo que é a fé cristã. Porque Deus é o ser mais sábio que criou todo o universo, é o ser mais racional que existe no mundo, não, porque Deus está fora dele. Deus criou o mundo e Deus é muito maior do que eu, de que a minha mente, de que a sua mente, de que os nossos pensamentos, do que os nossos sentimentos. Mas ele nos dá inspiração pelo teu Espírito para aprofundarmos no conhecimento da sua pessoa, principalmente da sua graça e da sua misericórdia. Então venha conosco que nós vamos seguindo nesta jornada.